roda de conversa. Quem diria, né, que há 34, naquela madrugada de medo, de insegurança, naquela madrugada de 13 de maio de 89, quem diríamos que hoje estaríamos aqui no coração do assentamento? A ideia de fazer essa roda de conversa seria ali no espaço da sede, na área social, que é o coração do assentamento. Mas pelas condições que está lá, que está em reforma, e não foi possível organizar o espaço, foi sugerido fazermos aqui nesse espaço que é meu e que é nosso, que faz divisa com a área social do assentamento. Por isso que é exatamente aqui que nós estamos nesse momento. E é com o coração cheio de alegria que eu acolho e toda a equipe acolhe vocês aqui para esse momento que é para a gente tomar um café que naquela época a gente começou a história sem uma mesa farta, sem o café na mesa, porque não tínhamos. E 34 anos depois, nós sabemos que estamos aqui e temos hoje, cada um tem na sua mesa, a mesa não é mais vazia, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje. Então, quem é esse povo que está aqui hoje? Nós temos aqui uma equipe que já tem muito tempo, que sem influência, sem pedido de político, sem pedido de ninguém, mas com uma vontade grande de continuar registrando essa história do assentamento 13 de maio. Por quê? Porque nós vamos, como muitos nossos não estão mais aqui, nós vamos. E, infelizmente, se a gente não continuar contando a história, cultivando a história, as gerações que vier depois não vai conhecer a história. Então, a propósito daqui, a gente reúne aqui hoje essa equipe para alguns malucos, bobos, de sonhadores, mas boa parte geração de vocês que vieram no início. Boa parte geração de vocês que vieram no início e continuou contando e cultivando essa história que os filhos querem continuar contando. E tem aqui também nesse momento, então, o público principal daqui as pessoas que cultivaram essa história, que foram convidadas a estar aqui para a gente contar essa história, porque a gente quase não se encontra mais. E contar essa história tomando um café melhor ainda, né? Porque o café, o alimento é aquilo que nos nutre, nos dá energia para continuar fazendo a luta. Aliás, a luta foi para ter terra para morar e para cultivar o pão. E tem aqui também estudantes que também é fruto dessa luta e que agora estão estudando, estão na universidade, querendo conhecer, querendo registrar essa história. Porque a nossa memória falha, agora a história registrada ela fica. Então tem a Paula, tem Vanessa, tem a Lohana que está chegando, que também é filho dessa história, é parte, é fruto, mas que estão com esse olhar de pesquisador. E temos também aqui o professor Saldanha, que todo mundo conhece, que ele é parte, ele tem dado a sua contribuição no cultivo dessa história. Isso todo mundo que conhece, sabe e reconhece isso. E junto com ele, também duas estudantes, essas moças bonitas que estão ali, que vieram também com essa curiosidade a partir do que ele fala. Que lugar é esse? Que história é essa? Que é uma história coletiva e um processo de luta. E como a gente fala assim de modo geral, pessoas mais importantes que a gente quer registrar, quer agradecer a presença, Tião, Zé Russo, vou falar no popular, né? Dona Nalva, Fernanda, que é fruto dessa história também,
Dona Tereza, Joel, Juarez, Zé Martim, Valdomiro, Daniel, seu Zé Pedrosa, Lenita, Guiomar, Dinalva, que está ali, Maria Cardoso, Dona Lica, Maria Vieira, Luísa, Márcio, Fagner, Jaqueline e Carlão, eu, todo mundo que está aqui, de alguma maneira é parte nessa história. Então, acho que lembrando aí, a maioria daqui são os pioneiros, né, que chegou primeiro aqui na madrugada, né, dia 3 de maio. A ideia dessa atividade, desse projeto, é justamente essa, né? A gente já fez várias vezes pesquisa particular, assim, né? Fui na casa do Tião, acho que fui na casa do falecido Gregório, né? Já fiz com várias pessoas assim, com o Daniel, acho que já fiz uma vez também ou duas, não lembro se eu fiz com José Pedrosa, eu fiz com algumas pessoas já, algumas pesquisas, a Ana fez algumas, aí eu estou fazendo algumas, a gente se deu conta que a gente não tem esse registro, né? A gente não tem essa história, a gente conta a história, a gente tenta manter essa ideia do dia 13 de maio, fazer uma mística, fazer um encontro, fazer uma celebração para comemorar essa história, essa conquista, mas a gente não registra isso, a gente não tem isso, né? E a gente perdeu vários companheiros, a gente perdeu João Muniz, a gente perdeu Maria Miranda, perdemos Gregório, perdemos Tony da Lota, perdemos Toninho Santana, mais quem perdemos? Tazim, Gilvalino, Dona Rita. Então a gente perdeu, assim, não foi só esses que chegaram, né? Teve outros que chegou, mas que desistiu e foram embora, optaram por ir para outros projetos, né? Encaminhar outras coisas, fazer outras coisas da vida. E esses foram os que ficaram aqui e faleceram aqui com a gente, né? A gente perdeu por fatalidade, né? Pelo cansaço da vida, pela questão de doença, de enfermo, né? E aí a gente se deu conta que a gente está perdendo os anciões da comunidade, né? As pessoas que vieram primeiro, que participou de todo esse processo, que ajudou a conquistar isso que a gente tem aqui hoje, e que estão ficando velhos, né? Que o tempo passa, infelizmente, para todo mundo, né? Aí a gente... a memória começa a já não ser mais a mesma, e aí vai chegar uma hora que a gente não tem mais essas pessoas, né? E não tem nenhum registro dessas pessoas para a gente lembrar, depois para a gente rever, para a gente mostrar para os filhos, para os netos, né? Ó, essa pessoa aqui, esse aqui foi quem ajudou a construir, quem ajudou a participar, e até mesmo para registrar esse momento, né, da história, registrar como é que foi a memória de cada um desse processo. Então a ideia agora é bater um papo, conversar, não tem nada muito estruturado assim, vamos fazer pesquisa, pergunta assim, 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 né? Assim, claro que de acordo com essa curiosidade, a gente vai conversando, brincando, conversando, perguntando, e batendo um papo, dialogando, né? Para que a gente se sinta à vontade, que a gente bate um papo, a ideia é justamente essa, é café com história, né? Por isso que a gente dá esse nome. É bater um papo, tomar um café, lembrar de coisas do passado. A gente gostaria que tivesse aqui a Mariazinha, eu até me organizei que eu ia buscar ela, só que foi acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E acabei não dando conta de fazer isso e não consegui buscar ela. Tem o Geraldo Caldeira que está internado, né? Que não deu para também estar presente, também era importante que tivesse, né? E aí a gente, mas assim, a gente faz com quem pôde estar presente, né? Com quem conseguiu se fazer presente. E aí a gente registra esse momento, assim, registra na memória, registra nas lembranças, registra com imagem. Depois eu estou colocando os telefones nos cantos para não ficar, tipo assim, o tempo inteiro passando, para não ficar intimidado, mas aí a gente vai filmando, o discurso, vai filmando nas câmeras, vai filmando, aí à medida que vocês estão registrando, e vai gravando, que é o mais importante, é a memória, né? Então a ideia ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, ninguém sabe tudo da história, ninguém lembra de tudo da história, a ideia é bater papo, é lembrar, é relembrar, viver a memória que a gente tem, né? A ideia desse momento e acho que isso, avisar vocês e até pedir a permissão, que nós vamos fazer o registro de imagens, registro de voz. Quem não permite, não vai ter como participar, mas a divulgação será de história. Pode ficar tranquilo que ninguém vai... Vocês não vão pegar a imagem de vocês na televisão, alguma coisa pra gente ter. Porque hoje tem muita gente, eu falo até com emoção, porque tem muitos estudantes que pegam as fotos que a gente tinha naquela época, que a gente tinha uma única máquina que fazia as fotos, que pega e fala quem era esse aqui, quem era aquele. E a gente tem essa necessidade
de os filhos, os netos, tataraneto meu, de vocês, conhecer que nós fomos guerreiros, nós fomos fazedores dessa história que está aqui, porque a gente lamenta que muitos filhos hoje estão aqui, mas não reconhecem isso, né? Não, isso aqui é meu pedaço, esquece que esse pedaço só é meu porque houve uma luta coletiva. Então, é assim, com muita emoção, como o Fagner falou, nós vamos parar de prosa e nós vamos tomar o café. Não é para ninguém ficar sentado aí, é para abrir, pegar o que quiser, o café, comida, partilhar e ir conversando. Não vai ter esse momento assim, fala aí o que você achou. E contando o assunto e a história do assentamento. Pode lembrar das dores, das alegrias, das gargalhadas que houve. Porque nós vamos dando conta e vamos pedindo quem tem também aí condições de ir registrando, para depois a gente unificar. Beleza? Mas só para a gente fazer a oração inicial, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé e cantasse naquele refrão que a gente nunca deixou de cantar no dia 13 de maio e que a gente cantava quando a gente chegou aqui para construir essa história. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Aí, assim, é bem relaxada a ideia do momento, mas só uma coisa que eu lembrei agora, pra gente tentar focar o diálogo coletivo, né? Porque senão a gente começa a fazer grupos de conversa e aí depois a gente se perde na hora do registro, né? Tipo assim, a ideia é bem solta, mas tentar, tipo assim, conversar entre nós todos, né? E não só eu com o Marcinho, ou só eu com a Ana, pra gente conseguir registrar e não interferir assim, as vozes, né? Misturar e a gente conseguir escutar e entender. Porque esse momento é um momento único, né? E aqui nesse espaço, né? E seria interessante, a gente já está fazendo entrevista em algumas famílias, vamos fazer mais, que a gente falasse, lembrasse, buscasse na memória, porque a memória coletiva é bom para isso, porque uns lembram de uma coisa, outros lembram de outra, né? Lembrar daquilo que foi bom, daquilo que chegou a ser engraçado na época, lembrar das dificuldades, das partilhas, e lembrar até o quanto que foi de casamento que virou desse lugar, que eu digo assim, outro dia eu disse assim, você sabe por que a gente tem muito problema hoje? Porque quando nós chegamos aqui, nós éramos várias famílias formando uma comunidade. Como no desenvolver da história, as famílias, os filhos foram se encontrando, né? De tal modo que se a gente for tecer laços, são poucas famílias que não têm laços, nem que seja lá numa ponta ou em outra. E aí hoje a gente é o quê? A gente é uma família e várias comunidades, infelizmente. Mas, felizmente também isso é parte da história. Então é isso.